Chave da Provisão Infinita, de Masaharu Taniguchi. Capítulo 1. Na essência do universo, há uma substância espiritual que é infinita. O princípio da provisão infinita. Como conseguir a prosperidade, pregada por Charles Fillmore, fundador da Igreja Unity, forma a base da nova economia, que substitui a antiga, sendo uma tese que merece máxima atenção. Sintetizando em uma frase a verdade fundamental que norteia essa tese, resume-se no seguinte princípio extremamente claro: a mente de Deus é a única realidade, e se unirmos fixamente nossa mente a ela e jamais dela nos desviarmos, uma força gigantesca emergirá do nosso interior. Hoje a ciência não diz mais que na origem da vida existe a matéria. Ela passou a comprovar que mesmo o ar possui força vital que anseia ser compreendida e utilizada pelo homem, existindo nela uma maravilhosa energia misteriosa e invisível. Ou então, disse que o espaço está preenchido de éter. Logicamente, este éter é algo hipotético, que em última análise é um redemoinho do nada. E na inesgotável energia contida nele ainda não foi explorada. Por mais que se diga que a ciência progrediu, ela apenas começou a contar uma pequena parte da história do universo. Além disso, a maior descoberta científica de todos os tempos é a da física moderna, que diz: todas as matérias têm origem no éter invisível, impalpável, ou seja, no nada. Em outras palavras, seria a matéria é nada. Ou então, a matéria é uma energia misteriosa. Portanto, na essência do universo existe uma substância espiritual que Jesus Cristo denominou Reino dos Céus. Esse Reino dos Céus não é um local lógico, mas todos os lugares. E Fillmore explica que, por isso Jesus usou a expressão Reino dos Céus no plural. Fillmore pregou que a essência do universo é o maravilhoso céu, ou o reino dos céus, ou a mente de Deus, e que é dessa substância espiritual que surgem todas as coisas. E ele explica que aquilo que se manifesta em cada momento depende do estado mental da pessoa que está manifestando, ou seja, como apenas aquilo que solicitamos manifesta-se no mundo fenomênico, o protótipo da criação, que manifesta algo que tem forma, é o pensamento, a palavra. Podemos dizer que essa substância espiritual é a mente de Deus. Consequentemente, ela em si é uma mente profundamente caridosa, uma mente amorosa, que deseja doar veementemente. Por isso, seja o que for, se desejarmos com fé, tudo nos será dado, com certeza. Isso porque doar é a verdadeira natureza da substância espiritual. Portanto, se deitarmos palavras de fé sobre a substância espiritual universal, receberemos tudo, seja o que for. Em suma, direcionando sua energia mental sobre a ideia da riqueza, você receberá essa riqueza com toda certeza. Deus é substância, mas não significa em absoluto que essa substância seja um corpo sólido. Portanto, pode-se dizer, em outras palavras,
que Deus é uma não substância. Deus, o ser misterioso, que não se encontra restringido em determinada forma. Então, que seria a matéria? Filmori explica. É aquilo que restringe mentalmente a substância de Deus. Ou seja, quando a substância ilimitada de Deus for restringida pela mente em diversas formas, manifesta-se como algo material que pode ser percebido. Portanto, em Deus não existe limites e, consequentemente, ele não tem forma nem limitações, sendo o próprio ser misterioso que preenche o universo. Pode-se dizer, em outras palavras, que a substância divina se encontra por trás das formas e coisas, e pode-se dizer também que é a base de todas as formas. A substância divina transcende os 5 sentidos, entretanto, é a única realidade substancial, que é o superior a todas as matérias. A prata citada por Jó, onipotente será contra os teus inimigos, e terás pratas ao montes. Nada mais é que a manifestação da substância que preenche este universo. Nós vamos manifestando essa substância espiritual exatamente na forma como a declaramos. Por isso, fomos colocados numa posição extremamente importante. Naturalmente, essa declaração é efetuada conscientemente, em certo momento, mas, outras vezes, se efetua de modo inconsciente, subconsciente. Ou seja, a manifestação é feita livremente, através da nossa mente, subconsciente e consciente. Você jamais terá carência de ar para respirar. O ar existe abundantemente na superfície terrestre, mas, se você não respirar, tapando as narinas ou a garganta, sofrerá imediatamente por falta de ar. Mas, se você admitir o fato de que o ar existe em abundância e respirar profundamente, conseguirá inspirá-lo abundantemente, o quanto quiser. Esta é uma verdade que cabe a todas as coisas, não se limitando apenas ao ato de respirar. Assim como nesse planeta existe ar em abundância, sendo possível respirar à vontade, todas as coisas já estão preparadas para que as temos em mãos, o quanto quisermos. Isso porque a substância espiritual do universo é infinita, e dela o homem pode sorver a prosperidade, o quanto quiser, de acordo com o que desenhar na sua mente. A única carência é a nossa carência de utilização. Segundo Filmori, as palavras ditas por Jesus: é mais fácil passar um camelo pelo orifício de uma agulha que entrar um rico no reino dos céus, não significam, em absoluto, que os ricos não entrarão no reino dos céus e os pobres entrarão. O problema não é a quantidade de dinheiro, mas sim o conceito que a pessoa tem do dinheiro. De que fonte adquirir? Ou, então, como adquirir e como utilizar. Ele explica que essas palavras ensinam que aquele que utiliza incorretamente o dinheiro não entrará no reino dos céus, enquanto não mudar o conceito de que um indivíduo é dono de todas as coisas da terra das quais tomou posse, mesmo que inverta a posição dos ricos,
com a dos pobres, não será corrigida a distribuição desigual das riquezas. O que é necessário, em primeiro lugar, é se conscientizar da verdade fundamental de que o homem é filho de Deus e que no universo, que é o reino de Deus, existe riqueza em abundância, a ponto de ser possível prover todas as pessoas além do necessário. E quem despertar para o fato de que tudo pertence a Deus, perceberá quão estúpido é desejar inutilmente satisfazer seus próprios interesses, usurpando o que Deus é e deixando-o guardado em vão dentro do cofre. Quanto mais posses tiver um rico, maior será o perigo de ficar apegado e amarrado a essas posses. Este é o significado daquela advertência de Cristo. Entretanto, aquelas palavras de Cristo explicam o fato de que não conseguirá entrar no reino dos céus aquele que não abandonar a mente apegada aos fenômenos e anular o ego. Qualquer que seja a matéria a qual alguém tenha tomado posse, isso é simples fenômeno temporário, pois o mundo material é um mundo instável, em que as coisas são devoradas pelos insetos ou são roubadas e se arruinam. Ou então, mesmo que possui riquezas mentais, como capacidade e talento, que não pertencem como riquezas materiais àquele que deseja entrar verdadeiramente no reino de Deus, precisará também jogar fora esses fardos. Se buscarmos algo com seriedade, isso certamente se concretizará, mas se utilizarmos essa coisa ou capacidade para fins egoísticos, o resultado final não deixará de ser trágico. Isso porque a mente egoística é a mente que usurpa, e, portanto, a verdadeira felicidade será ao contrário usurpada de nós. Então, devemos estar cientes de que a fonte da nossa provisão é inesgotável e suscitarmos o sentimento de profundo amor, que doa com alegria aquilo que os outros necessitam. Mesmo que diante dos olhos pareça estar manifestada a carência, já existe abundantemente a substância espiritual que supre todas as pessoas com fartura. Da mesma forma que os peixes vivem na água, nós vivemos dentro da substância espiritual, infinitamente próspera de Deus. Se acreditarmos nisso de todo o coração, conseguiremos imediatamente a provisão infinita, porque no mundo fenomênico manifesta-se exatamente aquilo que desenhamos na mente. E se desenharmos na mente o mundo da provisão infinita, manifestar-se-á de fato a provisão infinita. Por exemplo, como Jesus Cristo foi dono dessa rica substância espiritual, a mulher que, acreditando nisso, tocou na barra da túnica de Jesus, foi curada. Mas, como os demais milhares de pessoas não acreditaram nisso, nem tocaram na túnica dele, não obtiveram a cura. Por exemplo, no momento em que se dá a partida a um carro, ele começa a se movimentar bem lentamente, mas ao ganhar velocidade, passa a correr como flecha, por ação da inércia. Isso ocorre igualmente na força espiritual, mesmo que inicialmente seja uma força de pensamento extremamente pequena. Se ela for acrescentada à inércia mental, poderá se tornar um pensamento extremamente forte. Se continuarmos mantendo a vontade de Deus
nossa força mental vai se tornar realmente poderosa e conseguiremos mudar a situação fenomênica. Nesse momento, você deverá pensar que é um com a substância espiritual divina, mente de Deus, ou seja, que Deus e você são um. A fartura de Deus será a sua fartura. Você foi criado para essa substância espiritual. Você mora dentro dela, trabalha, vive, recebe as provisões e prospera. A substância espiritual não é influenciada pela situação econômica, má ou boa do mundo, não tendo nada a ver com a situação do mercado financeiro. Ela é o pão que tem vida, a água que vive. Aquele que recebe este alimento de Deus jamais sofrerá carência. Isso não significa em absoluto armazenamento de recursos materiais, nem superprodução. Não é também economia de consumo, pois a substância espiritual de Deus se manifesta exatamente na dose certa, para ser utilizada por todas as pessoas. Os leitores dirão que tal mundo é utópico, algo impossível de se concretizar. A resposta está na mente dos próprios leitores, pois, segundo a lei que rege o mundo fenomênico, se acreditarem que é impossível, assim será. E se acreditarem que é possível, será possível. Fillmore diz: mentalize, sou uma substância espiritual poderosa e inabalável. Assim, a porta de seu coração vai se abrir e penetrarão ideias repletas da substância espiritual. Então, utilize livremente essas ideias. Não duvide, nem desconfie do resultado que terá. Ela será a ideia de Deus, que foi dada a você, em resposta à sua oração, para suprir suas necessidades. Deus é a poderosa nascente da substância espiritual. O homem é seu afluente, e o ato de agradecer a essa substância espiritual fará aumentar sua correnteza, ou seja, ele enfatiza: mesmo que você receba pouco dinheiro ou que sua carteira esteja vazia, pegue o que tem e o abençoe. Mentalize que isso está preenchido da substância espiritual da vida e que a riqueza está prestes a se manifestar. Ao preparar a refeição, abençoa-a, considerando-a uma substância espiritual. Quando for se vestir, agradeça a essas roupas e sinta que está sempre vestindo a substância espiritual. Enfim, deve mentalizar e acreditar que o mundo está preenchido pela substância espiritual. E deve mentalizar o seguinte: como se isso estivesse caindo ao seu redor, tal qual chuva de ouro e prata. Jesus Cristo me salvou, agora e aqui conduziu-me para a crença de que Deus está em todos os lugares e que tudo nos prepara. Assim, assegurando a minha prosperidade, eu tenho a convicção de que a substância espiritual está presente em todos os lugares e que, segurando minhas palavras, manifesta-se cada vez mais prosperamente. Obrigada pela sua presença aqui no canal Aliança com Deus. Clique no gostei para nos ajudar a divulgar o vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações.